Se você não estava dormindo nos últimos dias, você sabe que na semana passada rolou a premiação dos Oscars. E o Brasil, que estava indicado a 3 categorias, levou para casa o prêmio de melhor filme estrangeiro por Ainda Estou Aqui. Apesar da felicidade do público brasileiro, o gosto que ficou no final da premiação foi bastante agridoce. Isso porque quem ganhou melhor atriz no lugar da Fernanda Torres foi Mikey Madison. E quem levou o melhor filme no lugar da produção brasileira foi a Nora. Por não serem vitórias tão esperadas assim, a recepção pública não foi tão boa. Muita gente disse que teria mais sentido perder para Demi Moore, porque A Substância era um dos filmes favoritos da noite. Além disso, surgiram várias críticas ao filme vencedor e ao diretor Sean Baker, demonstrando que nem sempre ganhar uma grande competição te garante o sucesso esperado. Gente, eu fiquei feliz demais com a vitória do Brasil, mas ao mesmo tempo decepcionada demais com a derrota da Fernanda Torres. Fernanda Torres, você é campeã aqui no meu coração. Mas nada disso me impediu de querer assistir a Nora e tirar as minhas próprias conclusões sobre o filme. Então, nesse vídeo, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a Nora, Ainda Estou Aqui e sobre os comentários que rolaram na internet. Quem viu meu último vídeo aqui do canal sabe que eu estava estudando para uma prova da faculdade da matéria de Língua e Cultura Latinas e eu precisava saber muito sobre tudo que tem a ver com a cultura romana. Ai, Bárbara, mas o que tem a ver tudo isso? Segura aqui na minha mão que a gente vai chegar lá. Uma das coisas que eu precisava saber era sobre as comédias romanas, que não são nada mais, nada menos do que as peças de teatro feitas naquela época. E assistindo a Nora, eu cheguei à conclusão de que o filme é basicamente uma comédia romana, mas com a diferença de que nós estamos vendo as coisas aos olhos de uma personagem feminina ao invés de um protagonista masculino. Nas comédias romanas, a gente tinha os adolescentes, que eram garotos jovens, livres, que se apaixonavam por uma garota, uma donzela, que poderia ser uma moça livre também, ou uma meretrix. Geralmente, nada conspirava a favor dessa união romântica. E os principais personagens aí contra esse romance todo eram os pais desse jovem. Geralmente esse protagonista, esse jovem, ele não tinha dinheiro, porque todo o dinheiro dele era dos pais, e ele também não era muito inteligente. Então é aí que entra um outro personagem muito importante também, o Cerberus. Esse personagem era a cabeça pensante por trás de toda a tentativa de ajudar o protagonista a ficar com a donzela. Bom, qualquer semelhança com a Nora é mera coincidência. Olha, quem é cronicamente online já tá por dentro de todas as críticas que fizeram ao filme A Nora. Realmente é um filme que tem bastante nudez, acaba trazendo bastante esse lado sexual da personagem. E eu acabo concordando com quem diz que retrata os sentimentos dela de uma forma bastante superficial. Apesar de uma tentativa de representar tudo isso da metade para o final, eu acho que a única cena em que a gente vê isso de forma muito mais real é na cena final. Quem viu sabe, a cena do carro. Eu não sei se concordo que é o filme do ano e nem que essa é a melhor atuação. Ai, ai, ainda estou aqui. Mas tenho que dizer que eu também não achei que é um filme terrível. Na verdade, eu não queria fazer um juízo de valor entre os dois filmes e dizer que um é melhor que o outro. Apesar, apesar de ter opiniões sobre isso. Mas eu queria muito falar sobre o resultado da comparação entre esses dois filmes, que eu acredito que vai totalmente contrária à proposta dos filmes. Se os filmes tentaram trazer alguma
consciência sobre a experiência feminina nesse mundo, os comentários na internet acabaram colocando uma contra a outra. Quem viu a enxurrada de hate que a Nora levou sabe que o público estava assim diminuindo a mensagem do filme A Nora, colocando um valor moral na discussão. Ai, mas por que a Nora é uma sexualização das mulheres? Meu bem, como é que eu vou falar sobre a história de uma prostituta sem falar sobre a sexualização das mulheres? Acho complicado. E não é que eu esteja defendendo a forma como o diretor passou essa mensagem. Eu também acho que faltou muita substância e foi, em alguns momentos, teve exposição demais. Eu não sei se algum tipo de exposição é demais. Eu fico um pouco confusa porque, ao mesmo tempo que eu não quero defender demais o filme, porque eu vejo que tem seus defeitos, eu também não quero, tipo, reafirmar certas críticas que eu não acho que são válidas. Mas enfim, eu quis falar sobre tudo isso porque durante os meus estudos da comédia, uma coisa que eu estudei e vi foi especialmente sobre duas personagens femininas que eu já citei, que é a Matrona e a Meretrix. E como elas eram colocadas nas comédias como uma forma de representar dois extremos, mas extremos não exatamente que trabalham para pensar a feminilidade, e sim como dois extremos que trabalham para construir a jornada do herói masculino. A gente tinha de um lado a Matrona, que era a mãe de família, que geralmente era uma personagem irritável, mal-humorada, e geralmente essa Matrona ela era colocada ali como uma forma de impactar os personagens masculinos de forma que eles lembrassem da conduta que eles deveriam seguir. Do outro lado desse extremo estava a Meretrix, que era uma mulher que vivia a sua sexualidade, vendia a sua sexualidade. E ela impactava os personagens masculinos porque ela era um meio de transgressão dos comportamentos, dessas condutas que deveriam ser seguidas. Enquanto sobre a Nora fica claro que isso é basicamente uma comédia refeita, por outro lado, a gente tem Ainda Estou Aqui, que apesar de a estrutura do filme não ter nada a ver com uma comédia em si, a personagem Eunice Paiva, que é representada pela Fernanda Torres, é uma personagem com quem a gente consegue muito fazer a ponte com a Matrona. No começo ali do filme, você consegue ver a entrega da Eunice pela família, para o marido, para os filhos. Mas Ainda Estou Aqui, ele também acaba por ser subversivo. A partir do momento em que começa a ditadura militar, a gente vê uma mudança de paradigma em que essa mulher, que antes era um exemplo por amar sua família e amar o seu esposo, se torna uma rebelde, justamente por fazer tudo aquilo que antes era exaltado. Talvez eu possa ter ido um pouco longe com essa comparação, mas isso é só um recorte. Estes personagens retratados nas comédias e nos teatros antigos nada mais eram do que aquilo que se esperava da sociedade romana. E querendo ou não, o comportamento desses personagens acabavam sendo levados para a vida das pessoas de verdade. Então, eu acredito que apesar de ser muito válido discutir e torcer para o Brasil e ficar triste por perder um prêmio, a gente tem que ter o cuidado de não passar dos limites às vezes, sabe? Eu até pensei se esse vídeo serviria para fazer as pessoas pensar ou se isso seria mais uma pessoa fomentando essa comparação, e por isso eu deixo aqui as perguntas mais importantes. Como é que a gente faz para escapar desse paradigma comparativo tão repetido na nossa sociedade? Como é que a gente faz para que a história de uma mulher deixe de ser comparada e usada contra outras mulheres? Bom, eu não tenho resposta para isso ainda, mas eu acho que é muito válido a gente levar isso com a gente como
talvez uma reflexão mesmo. E você, o que acha de tudo isso? Deixa aí um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, envia para seus amigos. E é isso. Um beijo. Tchau.